Tem um verso bíblico aqui, eu tenho um trecho da Bíblia que eu tenho certeza que deve falar muito com o Senhor sobre... Diante de tudo que o Senhor me contou aqui agora, eu acho que esse verso aqui deve ser alguma coisa que fale muito com o Senhor, e eu queria que o Senhor falasse sobre ele, o que isso aqui tem a ver com o pastor Del. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 27. Diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Uau! Esse texto, Mason, ele é muito interessante, porque o processo seletivo de Deus é totalmente diferente do processo seletivo dos homens. Porque se eu quero selecionar, se eu quero escolher alguém, eu vou escolher com a melhor qualidade, com as melhores habilidades, eu vou escolher da melhor forma possível. Deus não. Deus, muitas das vezes, ele pega exatamente aquele insignificante. A história sempre foi assim. Deus escolheu Davi, que era o menor da casa de Jessé. Deus escolheu José, que era o mais desprezado dos seus irmãos, pelos seus irmãos. Deus escolheu a mim, que era a ovelha negra da família. E é interessante isso porque tem muita gente se achando alguma coisa. Tem muita gente se achando que as suas habilidades, Os diplomas, os anéis, né, suas influências vai valer alguma coisa no processo seletivo de Deus. Muitas das vezes Deus faz como ele fez, pegou um drogado como eu, limpou, trabalhou o caráter, trabalhou a vida, tirou ali, como se diz, uns carrapichos e colocou para evangelizar, para ganhar almas para o reino dele. Hoje muitas pessoas perguntam: quem é você? A minha resposta é o mais improvável que você possa imaginar. Porque eu não tinha nada que pudesse oferecer a Deus para que Ele me colocasse onde eu estou hoje. Pelo contrário, eu precisava que Ele investisse num projeto falido que era eu. Eu era um projeto falido. Eu era um projeto que ninguém mais queria investir. Eu fiz tanta raiva, eu fiz tanto a minha mãe sofrer, que um dia, 6 horas da manhã, eu estava saindo e eu ouvi isso da boca da minha mãe. Eu não tiro a culpa dela, eu não a julgo, eu entendo o que eu causava na vida da minha família. Eu ouvi a minha mãe falar: tomara que a GPT te mate para que eu tenha paz. Tomara que a polícia te mate para que eu venha dormir sossegado. E soltou alguns palavrões ali, de tanto sofrimento que eu causava na pobre da minha mãe. Hoje, para a glória de Deus, a minha mãe ela tem orgulho de falar que na casa dela tem um filho que é pastor. Hoje, para a glória de Deus, a minha mãe tem orgulho de falar para uma amiga, para um amigo: olha, eu vou pedir o meu filho para orar por você, eu acredito muito nas orações do meu filho, eu acredito que Deus usa muito o meu filho. E isso é interessante porque eu não era nada, eu era o mais improvável da minha família. Eu era o mais insignificante da minha família. Mas Deus, como a própria palavra aí diz, escolheu as coisas loucas. O mais louco que tinha na minha família era eu. Mais doido era eu. Mas Jesus olhou e disse: se esse daí é louco assim para fazer as coisas do mundo, imagina fazendo a minha obra. Não vai ter medo de nada. Não vai temer nada.
eu vou investir. Hoje as pessoas olham e pensam que eu vim de um berço evangélico. Não. Eu vim de um lugar menos provável que você possa imaginar. Eu sou a pessoa menos provável que você possa imaginar. Mas eu encontrei alguém que me encontrou e decidiu investir na minha vida, decidiu investir nesse projeto falido. E não tem um projeto que Deus coloque a mão que não se torne um projeto de sucesso. Hoje eu vejo muitas pessoas correndo atrás, ligando, pedindo mensagem, pedindo oração, né, querendo estar perto ali. A gente às vezes entende que se não fosse a mão de Deus, você não era ninguém. Se não fosse a mão de Deus, você não tinha importância nenhuma para aquelas pessoas. Mas porque Deus investiu num projeto falido, Deus investiu numa coisa louca, Deus confunde muitas pessoas pensando, mas ela, é isso que Deus faz. Deus pega alguém desacreditado e faz tornar alguém de referência. E faz tornar alguém de relevância. E foi isso que aconteceu com a minha vida, e é isso que Deus tem feito com muitos e muitos outros aí, né? Quantas pessoas eu já conheço, né? Quantas pessoas eu não conheço que são pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinham nenhuma perspectiva de sucesso, não tinha esperança nenhuma. Deus foi lá, pegou do lixo, do pó, do monturo e fez se assentar entre os príncipes do seu povo. Porque Deus faz isso. Ele ergue alguém do lixo. O lixo que o mundo é. O lixo que a sociedade nos torna. E quando eu falo de sociedade, eu não estou aqui falando de uma pessoa que é vítima da sociedade. Eu estou falando que hoje você vale muito aquilo que você tem. Entenda isso. Tem muita gente que se vitimiza. Não queira se vitimizar. Você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Mas hoje, as pessoas, elas olham para você. Se você tem algo para oferecer, te dão valor. Se você não tem algo para acrescentar ou oferecer na vida dela, te tornam como lixo, te fazem de lixo. Mas Deus não. Deus, ele pega você do lixo, do monturo, ergue o necessitado e coloca para se assentar entre os príncipes do seu povo. Sabe o que é isso? Eu vou tirar você de lugares improváveis, vou tirar você do meio de pessoas improváveis, eu vou tirar você de ambientes infavoráveis e vou te colocar em lugares que você jamais imaginou que chegaria. Eu vou te colocar para sentar no meio de pessoas que você jamais imaginou que sentaria. Eu vou te levar a ambientes que você jamais imaginou que estaria. Deus, ele faz isso. Ele pega a gente que não tem nenhum valor e dá grande valor. Ele pega a pessoa que não tem nenhuma esperança e surpreende a história dessa pessoa e muda a história dessa pessoa. Muitos não vão entender, mas só entende o processo quem viveu. Só entende o valor de uma joia quem investiu. Só entende o valor de uma pessoa quem pagou o preço por ela, quem decidiu acreditar nela. E isso é só Jesus para entender. Tem coisas só Jesus vai entender. Por isso que confunde muitos que pensam que são, mas que na verdade não são. Olá, aqui é o pastor Del Santana. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, aqui falaremos muito sobre fé, motivação e empreendedorismo. Então, fica à vontade para se inscrever em nosso canal, tá? Já deixa aí ativado todas as notificações. Também não perca a oportunidade de nos acompanhar em algum lugar da tela que vai estar aparecendo as nossas redes sociais e você vai ser muito bem-vindo e vai ficar por dentro de toda a novidade lançada aqui diariamente ou semanalmente. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.